fica triste, o desespero insiste em te abalar. A angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sempre chora, não tem ninguém pra te ajudar. Apenas dobre os joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Desde gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o seu sofrer, a sua dor, sabe perfeitamente onde é. Por isso eu sei
Para terça essa. Já foi. Glória a Deus. Vamos estar apresentando os nossos louvores, adoração. Pai, nós queremos apresentar neste momento adoração, louvor, que nós fizemos aqui também fora da live, anteriormente à live, dois louvores, e os louvores da live queremos apresentar diante do Senhor. Agradecemos, Pai, porque o Senhor se faz presente. Agradecemos porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós. E assim receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai, pela grande salvação em Cristo Jesus. Amém? Eu quero saudar também aos nossos irmãos em casa, aí na paz do Senhor Jesus. Obrigado aí por estar nos acompanhando. Muito importante para nós a presença de vocês. Que
Deus possa estar aí abençoando a cada um nesta noite, aí nos seus lares, e que a unção que está sobre este ministério, sobre aqui a igreja neste momento, possa também chegar aí até seu lar, você possa receber aí a presença de Deus aí na sua casa. Nós vamos trazer a mensagem, irmãos, que está no livro de Josué, Josué 1. O texto base é Josué 1, de 1 a 9. Seja forte e corajoso, o nosso título aqui. Seja forte e corajoso. Vou estar lendo do 1 ao 9. Então, o nosso tema é: seja forte e corajoso. Você que está passando alguma luta aí vai. Está escrito assim, ó: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, aleluia, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Esforça-te. 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, aleluia. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está nele escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Pai, diante da tua palavra, Senhor, diante, Pai, deste livro de Moisés, livro de Josué, a qual, Senhor, estamos agora para ministrar. Pai, eu não sei o que falar aqui, eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. Que a palavra venha de encontro, Senhor, ao que nós precisamos aprender nesta noite, ao que cada um necessita, e que a palavra venha simples, Pai, e que seja, Pai, de fácil entendimento, e seja para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Seja forte e corajoso. Eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é a sua batalha, eu não sei qual que é essa empreitada que Deus te chamou, ou que Deus colocou diante do seu servo, da sua serva.
Mas eu sei que Ele diz nesta noite para mim e para você: seja forte e seja corajoso, seja corajosa, porque essa batalha Ele marcha na frente. Não fui eu quem te ordenei, diz lá em Josué 1:9 no final aqui. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde quer que andar. Aonde quer que andar, Deus estará contigo. Então, Josué, ele foi incumbido por Deus, ele foi chamado para fazer o povo atravessar o Jordão para receber a promessa de Deus, que era aquela terra que emana leite e mel. E o que nós aprendemos aqui, amados irmãos, é que mesmo com a promessa, mesmo com o chamado, mesmo que Deus já prometeu, mesmo que o negócio está garantido, nós vamos ter lutas, porque a terra prometida tinha gigantes. Na terra prometida havia um povo que vivia lá. A vitória era certa, mas tinha que pelejar. Não era chegar, não, vou pegar essa terra aqui, está tudo certo. Não, eles tinham que pelejar, eles tinham que ir à frente de batalha para ganhar aquela guerra e tomar posse da terra. Só que a terra já era deles, já estava prometida. Se eles ficassem parados, não ia acontecer nada. Por isso que a sua promessa que Deus fez, você tem que mover hacia ela, é espanhol, né? Mover para ela, para o lado dela. Às vezes eu misturo um pouquinho de espanhol ainda, até hoje. Então você tem que ir de encontro, tá? Você tem que batalhar, você tem que guerrear essa peleja. Não adianta, eu sou cristão, eu tenho a promessa, vou sentar aqui e vou esperar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, você tem que ir, toma frente. Josué, ele teve que fazer essa obra. Deus chamou, falou: ó, coragem. Mesmo que também está com medo, mas ele teve que ir. Ele tinha que fazer passar um povo teimoso, tá? Então o livro de Josué começa em um momento difícil para o povo de Israel. Moisés havia morto, já estava morto, tinha morrido. O grande líder, o homem que tirou o povo lá da escravidão, do Egito, não estava mais ali. Eles perderam o seu líder, a sua referência. Então agora Deus levanta Josué para assumir a missão gigantesca, que era atravessar o Jordão e pelear, brigar lá pela terra prometida. Josué estava diante de um desafio muito grande, porque ele ia liderar uma multidão, não só uma multidão, mas um povo difícil de lidar. Ele enfrentaria inimigos fortes, ele tinha que atravessar o Jordão e conquistar as cidades que eram fortificadas. Essas cidades tinham guarda, tinha muro alto, ele tinha que conquistar. Deus deu a vitória, deu, mas você vai ter que batalhar por ela, tá? Não vai vir isso tudo. Por isso que o cristão parece que a peleja dele é maior, porque tem muita resistência, tá? Mas a vitória vem. E ele teria que substituir Moisés. Ele era então o auxiliar de Moisés, ele era o segundo na frente ali daquela obra. Então Moisés morreu e Deus colocou Josué na frente da batalha. Deus não começou falando com ele: olha, vai ter uma estratégia, você vai ter que lutar, você vai ter que guerrear. Deus não falou nada disso. Deus falou: seja forte e corajoso. E ele foi obediente, porque se ele começasse a olhar, apesar que ele tinha ido lá, lembra quando Moisés mandou 12 homens lá? Eles foram, ele foi no meio, ele conhecia como que era lá. Então Deus começa falando ao coração de Josué: seja forte e corajoso. Você vai lá, vai passar esse povo todinho para lá, porque antes da vitória externa, Deus trabalha o interior. Antes de chegar a sua vitória,
Deus vai trabalhar o seu interior, vai te fortalecer. Seja forte, seja corajoso, tá? Então essa passagem é para trazer coragem a cada um que tem uma terra prometida para chegar, que tem aí, não sei, que seja o que for, que Deus colocou no seu coração. Seja forte e corajoso. A coragem, ela nasce na presença de Deus, né? Aqui fala no 5, né? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Olha só, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Olha que promessa de Deus para Josué. Olha, ninguém vai ficar em pé diante de ti. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Josué tinha motivos humanos para sentir medo. E talvez ele pensasse, e se eu fracassar? E se o povo não me ouvir? Porque o povo era rebelde. Era difícil aquele povo, né? E se eu não conseguir? O que vai acontecer? Mas ele não pensou nisso. Mas Deus não promete a ausência de batalhas, mas promete a sua presença. A presença de Deus nos fortalece, tá? Então, haverá luta, sim. Haverão lutas, né? Sim, claro. Vai ter luta. Haverá lutas, sim, é certo. Muitas enfrentamentos, sim, tá? Mas Deus te dá a força, te dá a coragem. Por isso que te fala aquele que te fala, seja forte e corajoso, porque a presença de Deus nos fortalece. Josué, a força não estava nele, a força vinha de Deus, né? Estava no Deus que caminhava com ele. Então, há momentos que nós sentimos pequenos, quando vem uma luta grande, às vezes dá uma balançada, né? E nós sentimos pequenos diante das circunstâncias, diante das dificuldades, mas nós temos um Deus que é grande, que é gigantesco, e Ele estava ali com Josué, dizendo para Josué: olha, você se sente pequeno, mas eu sou contigo, seja forte e corajoso, porque nesses momentos de batalha, de lutas assim, nós sentimos pequenos, né? Diante das perdas, diante das enfermidades, talvez de crises familiares, dificuldades financeiras, guerras espirituais. Olha o tanto de coisa, irmãos, que nós enfrentamos: lutas, perdas, enfermidades, crises familiares, dificuldades financeiras. Essa ninguém enfrenta, né? Essa tranquilo. Dificuldade financeira, nós estamos ricos, não temos. Guerras espirituais, é o que mais tem, guerras espirituais, batalha, né? Mas a vitória, ela não depende apenas da nossa força. Lógico que temos que ter força e coragem, mas ela depende unicamente de Deus. Nós avançamos, guerreamos, porque nós temos um Deus que habita em nós, que trabalha nessa batalha conosco, né? Então, depende da presença do Senhor conosco, da presença de Deus. Quem anda com Deus pode atravessar desertos, tá? Sem perder a esperança. Atravessa toda essa dificuldade, sempre glorificando o Senhor, sempre exaltando ao nome do Senhor. E Ele dá força para nós. Sei que a luta não está fácil, eu sei que a batalha está complicada, mas nós temos este Deus, que é o nosso refúgio, isso, e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Exatamente, é isso aí. Esse é o nosso Deus, que nos sustenta em toda a batalha, em toda, assim como Josué. Josué tinha que entrar com o povo lá e guerrear, irmãos. E nem chegar lá e conquistar, tá tudo lá para você lá, não, facinho não. É batalha, guerra, tá? A coragem, ela não é a ausência do medo. Mesmo com medo, a gente vai, a gente enfrenta, né?
Josué, ele provavelmente sentiu medo. Homens de Deus também sentem medo, tá? Sentem medo também. A diferença é que a coragem que ele tem, ele vai com Deus, e isso faz a total diferença. Ele vence o medo. Ele vence o medo com Deus. Porque Deus falou para ele várias vezes: olha, seja forte, tenha coragem, seja forte, eu sou contigo. Então, se Deus é comigo, eu não posso temer, tenho que ir, tá? Mesmo na nossa pequenez, fragilidade humana, mas nós temos um Deus, né? Porque o medo, olha só, o que o medo faz? O medo de prosseguir, o medo de caminhar, o medo de seguir em diante, paralisa os sonhos. Não tem mais sonho, então toma conta. O medo paralisa o sonho e impede decisões. Enfraquece a fé, faz pessoas desistirem antes da vitória. Deus hoje está dizendo: olha, não desista no meio da caminhada. Não desista. Não desista no meio da caminhada. Eu não sei qual que é a sua caminhada, mas você sabe. Deus está falando ao seu coração, então você sabe que essa é a sua caminhada, essa é a sua trajetória. Não desista aí agora, continua. Você chegou até aí, então tem algo mais para caminhar. E tem algo importante que Deus está preparando, tá? Então, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, tá? Em Josué 1:8, o que vai falar? O que vai falar lá? Vamos ver. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Olha só. Falar do livro desta lei antes, medita nele dia e noite. Certo? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amados irmãos, aqui tem uma promessa do Senhor, mas também tem um porém, para não se apartar deste livro, Palavra de Deus, porque aqui é o guia para prosperar. Eu estou colhendo os frutos. Por quê? Porque você plantou, você ficou na presença, você buscou a presença de Deus, está colhendo os frutos hoje, está recebendo de Deus, né? Então, não se aparte, tá? Deus mostra que a força espiritual de Josué viria da palavra de Deus, certo? Palavra de Deus. Então ele ia vencer, ele venceria, né? Não apenas na espada, ele ia vencer não apenas pelo exército que ele tinha, mas pela obediência à palavra. Deus falou: vai, seja forte e corajoso. Então, não se aparte desta palavra, não se aparte, tá? Medita nela dia e noite. Serve para mim, para você, para todos. Meditar na palavra, ser obediente na palavra, para que venha a vitória, mesmo que já, como aquela terra era prometida, já estava, Deus tinha dado já. Só que o povo passou pelo deserto, e saiu do Egito e rodou o deserto e voltou, chegou na frente da terra prometida, voltou por desobediência, rodou mais 40 anos. Olha só como que atrasa. A desobediência atrasa a bênção, e a obediência, ela faz a bênção chegar. Obediência a Deus, obediência à palavra. Quem abandona a palavra enfraquece espiritualmente. Enfraquece. A Bíblia, ela fortalece, ela consola, ela corrige, ela direciona e renova a fé. Sim ou não? A Bíblia, então, ela tem todas essas características positivas de fortalecer, de consolar, de corrigir, de direcionar
e de renovar a nossa fé. Crente forte é crente alimentado pela presença e pela palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, assim como Josué, ele tinha que primeiro enfrentar aquele povo todo. Aquele povo ele tinha que ganhar a confiança, ele tinha que comandar um povo rebelde. E ele estava com medo deles mesmos, para começar. Quanto mais de atravessar o Jordão e enfrentar tudo que tinha lá. Então, mesmo diante de todo esse panorama difícil, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ai, mas dá uma luta, dá difícil. Às vezes é muito pequeno o que nós passamos. E nós mesmos aumentamos isso. Nós dificultamos, nós colocamos mais peso que nem é necessário. Então, seja qual for a sua batalha, a sua luta aí, continue na presença, continue com Deus, continue buscando, continue na palavra, tá? Que vai conseguir prosperar aí, atravessar aí esse Jordão. Qual que é o Jordão que você está atravessando? Eu não sei, mas você sabe dentro de você. Qual que é o Jordão que eu tenho que atravessar para receber a terra prometida? E ainda quando chegar do outro lado, ainda tem lutas também, tá? Vai chegar lá, vai ter tudo lá certinho, já vai tudo... Não, vai ter lutas. Sempre foi assim. Que dificuldade, mas é assim mesmo. As coisas de Deus é assim. As coisas do outro lado é tudo fácil. Só que perde tudo também, né? Não ganha nada. É tudo momentâneo, é tudo passageiro. E depois ainda vai para um lugar terrível, né? Então as coisas de Deus é tudo mais difícil. É mais difícil servir ao Senhor, é mais difícil andar nos caminhos do Senhor, é mais difícil receber a promessa do Senhor, é mais difícil conseguir chegar, essa promessa chegar, mas chega. Tudo tem que pagar um preço, porque não vem nada de graça, nada é de graça, tudo é conquistado com esforço, tá? Mesmo que já tenha a promessa, tá? Deus chama pessoas comuns para missões extraordinárias. Olha só, pessoa comum como eu e você, somos pessoas comuns. De repente para uma grande obra, irmãos. Eu falo por mim porque parece pequeno o que eu estou fazendo. Parece que ninguém está vendo, parece que ninguém dá valor nenhum. Mas no meu coração eu sei o tamanho dessa obra para Deus. Eu sei o tamanho dessa obra para Deus, irmãos. Eu sei o quanto de pessoas que Deus salvou através dessa obra. Eu sei. E isso ninguém tira. Pode tacar pedra, tacar tijolo, falar o que quiser. O inferno pode se levantar. Ninguém tira, irmãos. Isso já está feito. E muito mais almas, muito mais vidas Deus continuará ganhando através deste ministério. Então, aos olhos do homem, aos olhos naturais, é pequeno, tranquilo, não passa nada, não tem nada aí não. Mas os olhos espirituais, eu sei, eu tenho a plena certeza do que Deus faz. E então Deus chama pessoas comuns para uma grande obra, para a obra extraordinária. Josué, ele não era o líder principal, ele era um auxiliar, ele era um menino auxiliar, mas ele foi obediente o tempo inteiro. Ele foi obediente ao seu líder, ele foi obediente a Deus, ele honrou o tempo inteiro, e Deus viu o potencial nele como auxiliar de Moisés, onde ninguém viu, ninguém via nada. Então Deus vê o potencial que você tem. De repente você está com falta de confiança. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que não tem valor nenhum. Mas para Deus tem. Olha só. Josué não tinha valor para ninguém ali. Todo mundo, isso aí não. Aí Deus vai e coloca ele como líder. Para passar o povo
há uma grande conquista que veio depois, né? Então, talvez muitos olhassem para Josué apenas como um ajudante, mas Deus via como um conquistador. Ele vai conquistar aquela terra prometida, ele vai guiar este povo, mesmo sendo Josué, que era o auxiliar. Portanto, muitas vezes as pessoas nos limitam. Elas te colocam para baixo, elas falam assim: você não, o que é isso? Mas você, no seu interior, seja forte e corajoso. Meu irmão, pode levantar 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil, deixa para lá. O que importa é Deus. Deus sabe, Deus conhece. Deus sabe quem é Josué. Não estou falando de Josué. Deus sabe quem é você, Josué. Então, tudo que o inferno, os inimigos lá queria era jogar Josué para baixo. Você não serve, você não vai conseguir. Mas aí vem Deus e fala: seja forte e corajoso, Josué. Estou falando de Josué, tá? Estou falando de... Fala seu nome, repete seu nome, é para você mesmo. Então, seja forte e corajoso, tá? Porque as pessoas querem jogar a gente para baixo, nos limitar, sabe por quê? Por causa do passado, por causa da idade, por causa da condição financeira, não sei, pelos erros antigos. Que importa erros antigos, meus amados? Que importa o que passou? Que importa isso para Deus? Para Deus, dobrou o joelho, se arrependeu, foi jogado no mar de esquecimento. Então, quem olha para o passado, não vê o que Deus faz com a pessoa no presente. Seja forte e corajoso. Quando Deus escolhe alguém, Ele também capacita. Ele te capacita. Deus não está procurando preparados, não, irmãos. Pessoa preparada. Para que Deus quer preparado? Se for para trazer preparado, irmão, não vai ver o trabalhar de Deus. Agora, aquela pessoa assim que Deus vai capacitar, é onde se vê o poder de Deus agindo. É onde se vê. É isso que Deus faz. Então Deus capacita. Deus capacita, tá? Então ele observou Josué o tempo inteiro, e quando Moisés morreu, já falou: é você que vai tocar esse povo aí, vai passar com esse povo. Então, o Senhor, Ele não procura preparados, Ele prepara os que obedecem. Ele prepara você. Não sei falar, nem eu. Não sei cantar, nem eu. Não sei pregar, nem eu. Eu não sei visitar o hospital, nem eu. Eu não tinha nem ideia do que era tudo isso que eu estou fazendo hoje. Nem noção. Não tinha nem noção disso que está acontecendo hoje. Não sabia, não entendia. Então, para conquistar a promessa, é preciso avançar. Você tem que avançar. Você tem que continuar. Deixa o passado para lá, que já aconteceu lá para trás, deixa lá. Israel precisaria atravessar o Jordão. A promessa existia, a promessa estava lá. Mas era necessário caminhar, atravessar, em direção a ela. Você tinha que caminhar até ela. Então, tem a promessa, já está preparado, mas você tem que caminhar. Seja forte e corajoso, vai. Há milagres que acontecem quando damos passos de fé. Passos de fé. Quantas pessoas estão paradas pelo medo, pela dúvida, pela insegurança? Olha só. Feridas do passado. Feridas do passado. Então, pessoas estão paralisadas por tudo isso. Medo, dúvida, insegurança e feridas do passado, que machuca, né? E aí fica paralisado. Hoje Deus está dizendo para você: levante-se e avance.
levante-se e avance. Caminhe, vai. Porque se Josué não tomasse aquela direção e fosse, eles não iam chegar na terra prometida. Eles não iam chegar, né? O Jordão não pode impedir quem carrega a promessa de Deus. Não vai impedir. Portanto, caminhe. Portanto, seja forte e corajoso. Vai, continue. Deus transforma desertos em caminho de vitória. Deus transforma deserto em caminho de vitória. Viu? Olha só. Israel passou anos no deserto. Anos. Mas o deserto não era o destino final. Tá? Eles rodaram, mas eles tinham que entrar na terra prometida. O deserto ensina, amadurece, fortalece e prepara. Então o deserto, de repente, você já passou, ou você está passando. Agora entra, atravessa o Jordão e entra na terra prometida. Às vezes pensamos que Deus nos esqueceu. Não esquece não. Deus está nos preparando para algo maior. Não sei onde você está neste momento, né? Qual é o deserto, se está próximo do Jordão para atravessar para chegar na terra prometida. Eu não sei qual que é a terra prometida sua, tá? Mas Deus pode estar preparando para algo maior. Josué foi treinado no silêncio antes de liderar multidões, né? Existe preparação escondida antes da exaltação pública. O deserto ali, né? Vai lá, para depois Deus te exaltar no meio da multidão. Para a gente fechar, que está acabando, né? Josué estava diante de gigantes, mas Deus era maior que todos eles. Deus é maior que todos os seus gigantes. Tudo que você está lutando hoje, todo gigante que você está lutando hoje, Deus é maior, tá? Seja forte e corajoso, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo quando ninguém acredita. Você acredita em você. Se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Quem que vai acreditar? Todo mundo. Ninguém acredita na gente, irmãos. Ninguém acredita em mim não, em você não. Só Deus. Então você, acredite em você e seja forte e corajoso. Não pare. Sabe? Parece que o público negativo tem prazer em ver você chorar, ver você triste, cabeça baixa, derrotado, tá? E ninguém acredita, mas Deus sim acredita em você. Seja forte e corajoso, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo parece difícil. Deus é o que está contigo. Seja forte e corajoso, porque você não está sozinho, tá? A coragem do cristão, ela não vem da ausência de problemas, mas da certeza que Deus está presente em cada batalha. Deus está presente em cada batalha. E hoje Deus chama pessoas que são cansadas, desanimadas, com medo do futuro, pensando em desistir. O Senhor manda dizer hoje para você isso: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Tá? Levante a cabeça, a promessa ainda está de pé. O Deus que chamou Josué continua fortalecendo o seu povo nos dias de hoje, nos dias atuais. Então, o mesmo Deus, irmãos, o mesmo Deus que chamou Josué e disse: seja forte e corajoso, Ele continua agindo nos dias atuais, na minha vida e na sua vida. Portanto, prossiga, seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Amém? Vamos orar, Maurício. Atravesse o seu Jordão aí e vai ser feliz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Assim, ó Pai, nós apresentamos, Senhor, em oração, diante desta mensagem
seja forte e corajoso. Meu Deus, eu não sei quem aqui estava faltando coragem, quem aqui estava desanimado, mas eu creio que já não está, porque recebeu a mensagem. Senhor, que essa força que vem do Senhor venha encher agora os corações, Pai, as mentes. Senhor, venha tirar todo o peso, toda a dúvida, tudo que o inimigo tem colocado para paralisar o povo. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz e não volta vazia, meu Pai, mas vai para o que lhe apraz. Alcance vidas, alcance almas preciosas para o Senhor. E assim, meu Pai, venha fortalecer cada um que ouviu esta mensagem, que o Senhor, Pai, possa derramar esta força e esta coragem, que a pessoa possa receber do Senhor, Pai, esse sentimento de vitória no dia de hoje. Assim, Pai, eu coloco cada um diante do Senhor, cada um, Senhor, que possa estar recebendo neste momento do Senhor, Pai, fortalecimento espiritual para cada batalha, para vencer e para chegar na terra prometida, Senhor, que emana leite e mel, e que seja vitorioso, Senhor, se sinta vitorioso, porque o Senhor chamou, e o Senhor não chama os capacitados, mas o Senhor capacita aqueles que o Senhor chama, escolhe. E assim, meu Pai, que cada um de nós possamos sentir essa unção e essa presença do Senhor, que nos fortalece, nos capacita, nos coloca de pé em todas as circunstâncias, e que sejamos vitoriosos em Jesus Cristo. Assim nós pedimos e agradecemos. Amém? Amém, gente. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, tenham aí uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Tenha aí uma semana de vitórias e caminhem para a terra prometida, e assim estamos. Fiquem com Deus, nos vemos no próximo culto, próxima live, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus, tenha uma semana abençoada, uma semana de vitórias em nome do Senhor Jesus.